Olá pessoas com conteúdo, tudo bom com vocês? Nesse novo vídeo aqui do canal Cinema Conteúdo, dando continuidade da nossa série de história aqui no nosso canal, que fazemos com muito carinho, né? Avançando aqui nos anos aqui, vamos falar de um dos anos mais comentados, mais importantes aí da história, o ano de 92 aí, que muitos fatos ainda, apesar de ter acontecido aí há 30 anos, alguns fatos ecoam até hoje aí, né? E muita coisa reflete até hoje também, né? Lembrando que esse vídeo é só um recorte, tá? Eu não sou historiador, o intuito desse vídeo não é fazer a retrospectiva suprema do ano, aí no caso de 92, né? Mas fazemos esse conteúdo aqui com muito carinho. E lembrando que é assim, né? Se eu esqueci de alguma coisa, se ficou uma coisa de fora, primeiro eu peço humildemente desculpa. E segundo, deixa aqui nos comentários aqui. E também deixa aqui nos comentários se você se lembrava de algum desses fatos aqui. Eu acho que mesmo se você nasceu depois, algum desses fatos são muito visíveis na mídia, na imprensa até hoje, né? Como são muitos fatos, são mais de 80 fatos, quase 100 fatos aqui, eu dividi em tópicos aqui, tá? Primeiro começar pelas notícias, depois falar de música, depois dos games, né, que também era uma realidade nos anos 90 já, esportes, televisão e para fechar cinema. Então começando aqui sem perder muito tempo aqui pelas notícias, tá? Começando aqui dia 4 de fevereiro, né, o Hugo Chávez, né, que foi aí presidente da Venezuela nos anos 2000, mas ele tentou um golpe de estado na Venezuela e falhou miseravelmente. 3 de março morreu a irmã Dulce, né, religiosa católica brasileira. 5 de abril, né, o presidente peruano Alberto Fujimori, ele dissolve o Congresso aí, né, e edita algumas medidas do chamado autogolpe, né, que desencadeia uma grande crise ali no país, ali no Peru. 6 de abril, morreu o grande Isaac Asimov, né, grande escritor de ficção científica que nasceu no ano de 1920. 2 de maio, Boris Yeltsin assume aí o cargo de presidente da Rússia, lembrando, né, gente, que em 91 a União Soviética ela tinha se dissolvido, né, tinha deixado de existir, e o que chamamos de Rússia teve o seu primeiro presidente civil, digamos assim, né. Dia 27 de maio teve uma das capas mais famosas da revista Veja, né, onde o Pedro Collor de Mello denuncia todo o esquema de corrupção do PC Farias, que meses depois levaria ao impeachment do irmão, o então presidente Fernando Collor de Mello. Dia 3 de julho teve a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, né, um dos primeiros grandes eventos, né, para falar sobre o clima, que é um tema que é presente até hoje. Dia 16 de agosto, né, teve início o movimento dos Caras Pintadas, né, aqui no Brasil, onde os jovens saíram aí nas ruas do Brasil pedindo a saída do então presidente Collor. Dia 29 de setembro, teve a votação aí do impeachment do Collor e a Câmara dos Deputados ela aprovou o impeachment do Collor. O Collor é afastado do governo e quem assume é o seu vice, o Itamar Franco. Dia 2 de outubro aconteceu uma das notícias mais comentadas do ano, que foi o massacre do Carandiru, penitenciária muito famosa aqui em São Paulo, né, que causou a morte de 101 detentos, né? O caso foi muito explorado na mídia, sobretudo nos programas policiais, sobretudo o Aqui Agora foi o principal assunto aí na ocasião da época, né? Mas o Carandiru, ele foi implodido no ano de 2002. Dia 12 de outubro foi comemorado aí os 500 anos da chegada do Cristóvão Colombo para a América. No mesmo dia morreu o político brasileiro Ulisses Guimarães, a morte dele é um mistério até hoje, e ele nasceu no ano de 1916. Dia 31 de outubro, o então Papa João Paulo II, ele reconhece a injustiça que teve com o cientista Galileu Galilei pela Igreja Católica aí, né, e ele concedeu aí o perdão aí a ele e a família dele que estava viva na época.
Dia 13 de novembro tivemos as eleições nos Estados Unidos, né, onde o o Bill Clinton, ele derrotou o republicano, o George Bush, né, o Bush pai, e venceu, que tentava a reeleição, né, e venceu a eleição americana. Depois ele foi reeleito em 96. Dia 17 de dezembro, então, o presidente do México, Carlos Salinas, né, assina o Tratado de Livre Comércio entre México, Canadá e Estados Unidos, também conhecido como o NAFTA. Dia 17 de dezembro morreu o Jânio Quadros, né, ex-presidente do Brasil, e nasceu no ano de 1917. E agora eu vou falar das notícias mais comentadas do ano, né. Dia 28 de dezembro, infelizmente, né, a atriz Daniela Pérez foi encontrada morta no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Ela, que atuava como a Yasmin na novela de Corpo e Alma, foi encontrada morta e depois descobriu que foi atesourada pelo ator e então colega de cena, o Guilherme de Pádua, e esse crime teve aí o apoio aí da então esposa do Guilherme de Pádua, a Paula Tomás. E esse caso ele veio à tona agora esse ano, além de fazer 30 anos também, né, pelo documentário da HBO Max aí sobre esse caso, documentário excelente, série documental excelente. Inclusive, no dia seguinte, 29 de dezembro, o então presidente Fernando Collor de Mello, a essa altura já afastado, ele renunciou à presidência para não sofrer impeachment, mas teve os direitos políticos cassados por 8 anos, né? Quem assumiu a presidência foi Itamar Franco, onde ficou até o final de 94, né? Gente, imagina o Jornal Nacional nesse dia 29 de dezembro, falar do Collor e falar do crime com a Daniela Pérez, né? Enfim, continuando aqui o nosso vídeo, notícias de música, notícia que sem data, e tem muitas sem data aqui, viu? Primeiro, no mês de setembro, a cantora Daniela Mercury lançou o álbum Canto da Cidade, né, que foi um dos álbuns mais importantes do axé brasileiro. No mês de outubro foi lançado o primeiro álbum da banda Skank, né, do mesmo nome da banda que está aí até hoje. Também, quem lançou o primeiro álbum? Três grupos de pagode aqui. O Exalta Samba lançou o disco Eterno Amanhecer, o Catinguelê lançou o álbum Bem do Íntimo, né, o primeiro disco, e o Negritude Júnior, lá do Netinho de Paula, lançou o álbum Jeito de Seduzir. Quem lançou o primeiro álbum também foi a banda Mastruz com Leite, né, das mais importantes de forró. O álbum chama-se A Rocha ou Nó. Também, e outra banda que lançou disco, mas não foi o primeiro, na verdade foi o último, foi o Trem da Alegria, né, que lançou o último álbum e a banda deixou de existir. Por falar em Trem da Alegria, Patrícia Marques lançou o seu quarto álbum de estúdio chamado Neoclássico, né? Foi muito importante aqui no Brasil, mas também no Japão também, né? O álbum foi um pouco mais diferente dela, tá? Que teve várias aí, que teve muita influência, inclusive a bossa nova. Quem lançou também um álbum de estreia foi a banda Cheiro de Amor, né? Com o álbum Bahia. E o principal carro-chefe hit da banda desse álbum foi o álbum Doce Obsessão. Para fechar as notícias sem data aqui, né? A banda de rock Utopia lançou o álbum de forma independente, tá? Venderam poucas cópias, tá? Pouco mais de 100 cópias, tá? Depois, no final de 94, eles mudaram o estilo deles, aí adotaram um tom mais de zoeira e depois adotaram o que chamamos de o que conhecemos como Mamonas Assassinas em 95. Para a notícia aqui com data aqui, né, dia 12 de janeiro, o Nirvana, né, já com o álbum Nevermind, lançado no ano anterior, chegou ao top 1 das paradas, desbancando o Dangerous do Michael Jackson. Dia 29 de fevereiro, lembrando que 92 foi o ano bissexto, tá? Mas dia 29 de fevereiro teve a apuração do Carnaval de São Paulo. Rosas de Ouro foi campeã do Carnaval, teve suspeita de fraude ali, mas foi declarada campeã. E a camisa verde e branco foi a vice. Dia 4 de março, dias depois, foi a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro. E a Estácio de Sá venceu o Carnaval, venceu seu merecido Carnaval, o primeiro e único até agora, com o samba sobre a Pauliceia
desvairada, né? 70 anos do modernismo. E a Mocidade Independente de Padre Miguel foi a vice-campeã com o icônico samba Sonhar Não Custa Nada, né? Imagina a disputa nessa época, hein? Dia 13 de maio foi transmitido o Acústico do Pearl Jam, um dos mais conhecidos até hoje. Dia 25 de junho tem início um dos festivais mais conhecidos da Europa até hoje, né? O Roskilde, na Dinamarca. Teve várias atrações como Faith No More, Megadeth, Pearl Jam, Nirvana, entre outras. Dia 11 de agosto, a dupla Sandy Jr. lançou seu segundo álbum de estúdio, chamado Sábado à Noite. Dia 20 de outubro, a cantora Madonna lançou seu álbum mais polêmico, o álbum Erótica, né? Que tinha essa pegada aí mais sexual. A música erótica tinha e o álbum é polêmico até hoje. Dia 17 de novembro é lançada a trilha do filme Guarda-Costas, né? Até hoje a trilha sonora de filme mais vendida da história. E no dia 10 de dezembro a banda Guns N' Roses, super no auge na época, se apresentou aqui em São Paulo para 120 mil pessoas. E no que para notícias dos videogames, temos 5 notícias aqui. Dia 13 de abril é lançado nos Estados Unidos um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo, o The Legend of Zelda Link to the Past, um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo. 27 de agosto é lançado no Japão Super Mario Kart, também para Super Nintendo, foi o início dessa franquia maravilhosa da Nintendo. 15 de outubro é lançado nos Estados Unidos o Sega CD, né? O complemento do Mega Drive, né? A primeira tentativa da Sega de console de CD, que não foi exatamente sucesso comercial, mas que foi importante para a indústria. 21 de novembro foi lançado no Japão o Sonic 2, né? Sonic the Hedgehog 2, o jogo mais vendido aí do Mega Drive, um dos mais importantes e um dos protagonistas dessa guerra Sega e Nintendo que tivemos nos anos 90. E no dia 20 de dezembro é lançado nos Estados Unidos o jogo Streets of Rage 2, das minhas franquias favoritas e o meu favorito da franquia. Indo para a notícia de esportes, dia 5 de fevereiro nasceu o craque Neymar, fez 30 anos esse ano. 20 de maio, Barcelona venceu o Sampdoria, da Itália, e venceu por 1-0 e foi campeão da Champions League, daquele ano. Dia 17 de junho, alô torcida São Paulina, o São Paulo venceu um dos seus títulos mais importantes da história, venceu o News Old Boys, né? Foi uma disputa de pênalti, e venceu sua primeira Libertadores. Dia 26 de junho, a Dinamarca venceu a Eurocopa pela primeira vez na história. Dia 11 de julho, o Paraná venceu o Vitória e venceu a Série B daquele ano. Mas o que ficou muito marcado na Série B deste ano foi a virada de mesa protagonizada pelo time do Grêmio, né? O Grêmio, que havia caído para a Série B no ano anterior, jogou a Série B em 92 e não foi bem, foi tipo em nono naquele ano e teve uma das maiores vergonhas da história do nosso futebol, que mesmo assim subiu para a Série A, teve uma virada de mesa e 12 times, né, subiram para a Série A. Uma das maiores vergonhas do nosso futebol. E Grêmio, teu passado te condena, viu? Continuando aqui, dia 19 de julho, alô torcida rubro-negra, o Flamengo venceu o Botafogo e foi campeão brasileiro daquele ano. Dia 25 de julho, talvez a notícia mais importante do esporte desse ano, é que começaram as Olimpíadas de Barcelona, uma das mais queridas e lembradas para nós brasileiros também. E as Olimpíadas duraram até o dia 9 de agosto. Dia 16 de agosto, o grande piloto da Fórmula 1, o Nigel Mansell, ele se tornou campeão mundial da Fórmula 1 desse ano, com 5 provas de antecedência. O Nigel Mansell é um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, e esse título de 92 foi mais do que merecido e nem merece ser lembrado aí depois de 30 anos aí. Dia 13 de dezembro, 2 notícias importantíssimas de futebol, 2 fatos de futebol. Alô torcida São Paulina, São Paulo venceu de virada o Barcelona por 2-1 e venceu um dos seus títulos mais importantes, o Mundial, seu primeiro de 3 mundiais que venceu. Parabéns São Paulo, e em dezembro quero ver comemorações desse título, hein? No mesmo dia 13 de dezembro,
Alô, torcida colorada, o Internacional de Porto Alegre venceu o Fluminense por 1-0 e venceu sua primeira e até agora a única Copa do Brasil. Inclusive foi gol do Célio Silva, né? Imagina esse dia, né? Porque esse dia, 3 de dezembro, perdão, foi um domingo. O jogo do São Paulo tinha sido de madrugada e o jogo do Internacional foi à tarde, inclusive passou para todo o país pela TV Manchete. Mas, continuando aqui, notícias de televisão. Dia 4 de janeiro chegou ao fim o Grande Viva a Noite, programa que o Gugu apresentava na noite de sábado no SBT. 6 de janeiro, uma segunda-feira, estreou no horário das 20 horas a novela Pedra sobre Pedra, que está disponível no streaming da Globo e é uma novela de muito sucesso. No mesmo dia nasceu o ator Rodrigo Simas, que eu gosto dele inclusive. 12 de janeiro, o Chaves saiu do ar pela Televisa, o último episódio de Chaves do ar, Chaves que durou até o ano de 92, né? Foi episódio na escola, inclusive essa informação eu aprendi no vídeo do Vila do Chaves, né? Canal que eu gosto bastante. 10 de fevereiro, a Globo estreava no horário das 19 horas, novela Perigosas Peruas. 7 de março, ia ao ar na TV japonesa o anime Sailor Moon, que eu sou muito fã e já falamos no canal inclusive. Já 8 de abril estreou na Globo o programa Você Decide, um programa que eu particularmente gostava bastante, programa de muito sucesso. 11 de abril estreava na Cultura o programa X Tudo, um dos programas mais populares, infantis mais populares aí, né, que eu particularmente gostava bastante. A primeira live, inclusive, apresentado pela maravilhosa Fernandinha Souza. 28 de abril estreou na Globo Cacete Planeta na Terça Nobre, programa que foi ao ar até 2010. 1º de junho estreou no horário das 18 horas na Globo a novela Despedida de Solteiro, né, que tinha aquela abertura excelente. 2 de junho, dia seguinte, né, estreou na Globo a minissérie As Noivas de Copacabana, já falamos no canal e é uma das melhores séries que a Globo já fez. 30 de junho, dia do meu aniversário, nasceu o maravilhoso ator Chai Suede, fazendo 30 anos este ano. 14 de julho estreou na Globo outra grande minissérie, a minissérie Anos Rebeldes, que já falamos no canal inclusive, que eu amo de paixão esta minissérie. 3 de agosto estreou na Globo a novela de Corpo e Alma, na hora das 20 horas, novela da Glória Pérez, mas que infelizmente ficou marcada pela tragédia com a sua filha Daniela Pérez. 4 de agosto nasceu o apresentador Yudi, né, do Bom Dia e Companhia. 14 de agosto nasceu a maravilhosa atriz Daphne Bozaski, que eu particularmente sou muito fã, adoro essa atriz e se você não a reconheceu, ela é a Benê de Malhação Viva a Diferença / As Five. Parabéns, Daphne, muitos anos de vida aí. Saiba que sou muito seu fã e que espero um dia conhecê-la. 31 de agosto estreou na Globo no horário das 19 horas a novela Deus nos acuda. Tinha também uma abertura maravilhosa em novela do Silvio de Abreu. 14 de setembro estreou na televisão a novela Maria Mercedes, que no Brasil estreou no ano de 96. 18 de setembro estreou O Mundo de Bikman na TV americana no canal TLC. 9 de outubro nasceu o ator Tyler James Williams, que foi o nosso Chris do Todo Mundo Odeia o Chris. E no dia 31 de dezembro ia ao ar o último show da Xuxa, né? Que foi aí, né, um programa muito icônico também. E para fechar aqui o vídeo notícias desse cinema. Como tem muito filme em 92, eu não quis falar dos filmes lançados no ano, então eu quis falar aqui, né, e mostrar aqui o top 10 do ano, das bilheterias do ano, tá? Top 10 mundial, tá? Não é brasileiro, não é só americano, mas mundial, tá? Começando aqui, o 10º filme mais visto no cinema do ano foi Os Imperdoáveis, filme que venceu o Oscar de melhor filme ali na ocasião. Nona bilheteria, Instinto Selvagem, dos filmes mais comentados e polêmicos do ano, né, que foi um marco para os filmes para maiores. 8ª bilheteria foi Quanto Mais Idiota Melhor, né, filme com o Mike Myers, que vamos trazer para as enquetes no canal ainda. 7ª bilheteria do ano, perdão, O Guarda-Costas, né, filme com a Whitney Houston e Kevin Costner, de muito sucesso. 6ª bilheteria do ano, Mudança de Hábito, comédia muito bacana com a Whoopi Goldberg, teve continuação também.
Quinta bilheteria do ano, Questão de Honra, filmaço com Tom Cruise, Jack Nicholson e a Demi Moore. Quarta bilheteria do ano, Máquina Mortífera 3, né? Franquia de sucesso com o Mel Gibson e o Danny Glover. E agora o top 3 do ano. Terceira bilheteria do ano, Batman Retorno, né? Continuação de sucesso aí do Tim Burton, do Homem-Morcego. Segunda bilheteria do ano, Esqueceram de Mim 2, né? Maravilhosa continuação no sucesso de 90. Mas a maior bilheteria do ano, não tem jeito, foi Aladdin, a animação da Disney, animação muito clássica até hoje, muito querida e que já falamos aqui no canal, inclusive. Indo aqui para as datas aqui, dia 11 de fevereiro nasceu o ator Taylor Lautner, né, aí o Jacob do filme de Crepúsculo. 14 de fevereiro nasceu o maravilhoso Fred Highmore, né, que foi aí, que está aí como Sean Murphy em The Good Doctor, também foi Norman Bates na série Bates Motel. Dia 30 de março foi o Oscar de 92, foi a consagração do filmaço O Silêncio dos Inocentes. Também a Bela e a Fera, o filme ganhou 5 Oscars, né? Bela e a Fera e o filme JFK venceu aí 2 Oscars cada um. E também o Terminator 2 venceu muito nas categorias técnicas. Dia 22 de julho nasceu a atriz e cantora maravilhosa Selena Gomez, que eu sou muito fã, inclusive. 12 de agosto nasceu a atriz modelo Cara Delevingne. 12 de setembro, infelizmente, morreu o saudoso ator Anthony Perkins, né, que ficou muito icônico como o Norman Bates, né. Ele já estava com a saúde mais debilitada lá quando lançou o Psicose 4 em 90, e ele nasceu no ano de 1932, ou seja, ele teve 60 anos de idade. Dia 12 de outubro nasceu o ator Josh Hutcherson, né, que é o nosso Pita de Jogos Vorazes. E no dia 23 de novembro nasceu a atriz e cantora Miley Cyrus, né. Então essas foram as principais notícias do ano de 92. Ufa, o vídeo ficou grande, gente. Tô vendo aqui, a gravação tá com 22 minutos já. Mas então, lembrando que esse vídeo é só um recorte, foi só um recorte de tudo isso de tempo, né? Imagina se fosse a perspectiva inteira, tá? Peço desculpas se esqueci de alguma coisa e lembrando que esse vídeo é só um recorte, tá? E eu não sou historiador e o intuito desse vídeo não foi fazer a retrospectiva principal do ano, mas fazemos esse conteúdo aqui com muito carinho, beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, curta, não gostou, descurta, ativem o sininho e se inscreva em nosso canal. Também temos redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, deixar os links aqui embaixo. Então é isso, beijo no coração de todas e até a próxima, tchau, tchau!